Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, iniciamos o nosso trabalho. Da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, em 21 de setembro de 2015. Solicito ao secretário que faça a chamada inicial. Boa noite a todos. Chamada inicial. José Luiz Rosa. Presente. Marcos Antônio da Silva. Presente. Ronaldo Dias de Andrade. Presente. Edivaldo Camilo Bueno. Presente. Laci Rodrigues Sete. Presente. Ângelo de Andrade Drummond. Presente. Roberto Antônio Bicário. Presente. Sandra Maria de Souza. Presente. Sebastião Venceslau Siqueira. Presente. Leitura da ata anterior. Ata da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, no ano de 2015. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 19h05, e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Feita a chamada, é constatada a presença de todos os vereadores, conforme registro em livro próprio. Sendo assim, o senhor presidente José Luiz Rosa declarou aberta a presente sessão, agradecendo primeiramente a presença de todos nessa casa no dia de hoje. A seguir, é solicitado pelo senhor presidente que seja feito 1 minuto de silêncio devido ao falecimento do cidadão novelense Luan Rodrigues Sete, filho do ex-vereador e presidente desta casa, Osvino Rodrigues Sete. Sendo solicitado após pelo vereador Ronaldo que a oração realizada no início desta reunião seja extensiva aos familiares e amigos do jovem Luan. Passa-se a leitura da ata da reunião anterior, que, submetida à discussão, é aprovada e é feita a seguir a leitura de correspondências. O senhor presidente, dando continuidade nessa reunião, agradece também a presença do presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Prata e, após, informa a todos que esteve na cidade de Brasília, juntamente com o vice-prefeito e o deputado Lozinho, para tentarem intervir para que os projetos de duplicação da BR-381 beneficiem Nova Era. Fala também o senhor presidente sobre os cortes de complementação de pensão, onde foi também pego de surpresa, pois nenhum servidor foi avisado com antecedência. Diz então que estes cortes têm que ter critérios, e esta casa está à disposição para discutir e achar solução, pois realmente tem que ser olhado a situação das complementações. Porém, não pode acontecer de maneira que está sendo feito. Após, é feita a leitura do parecer jurídico das comissões aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 16 de 2015, que reduz o valor do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Nova Era na presente legislatura. Projeto de lei número 17 de 2015, que fixa a remuneração dos vereadores para a próxima legislatura. Projeto de lei número 021 de 2015, que altera os artigos 2º e 4º da Lei 1547 de 2002, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas e dá outras providências. Dão entrada nesta casa os projetos de lei de número 022 de 2015 e 023 de 2015, bem como indicações de número 023, 024 e 025 de 2015, e o requerimento de número 058 de 2015. A seguir, passa-se a leitura dos requerimentos e oradores inscritos na ordem do dia, sendo o primeiro orador o vereador Edivaldo Camilo, que primeiramente solicita a cópia do ofício que foi enviado à Secretaria de Saúde sobre o caso da recém-nascida que sofreu lesões durante o parto no Hospital Margarida e cujo mesmo, até o momento, não obteve nenhuma resposta. Fala também sobre o convênio para a realização de exames de alto custo, onde o convênio não acabou e não vem reformulando. E dessa forma, a população não vem sendo atendida. Dando continuidade, parabenizo o senhor presidente pela ida em Brasília, pois quando da reforma da DR, não deram satisfações aos moradores do bairro de Fátima e Colinda, deixando-os prejudicados. Fala ainda sobre o descrédito dos políticos brasileiros por causa de corrupção e ainda falta de punição no país. Diz ainda que, com relação à causa do servidor público, tem gente que está instigando o servidor a fazer greve. Essas pessoas vêm fazendo isso porque querem se candidatar a vereador.
Com a palavra, o senhor presidente que diz que admira a preocupação do vereador com a saúde, mas a dificuldade está geral para a marcação de exames, e infelizmente quem paga é o povo. O segundo requerente é o vereador Roberto Picário, que primeiramente fala que tem tristeza ao ver ser lido aqui hoje, um parecer contrário aos seus projetos de lei que reduz o subsídio dos vereadores, pois o mesmo tem que ser inconstitucional, como dito, mas ético e moral. Diz então que qualquer presidente com responsabilidade não fica omisso à situação que estamos enfrentando, e por isso, por que não começar com nós, vereadores? Devemos olhar a situação do país. Cabe a isso o senhor presidente olhar junto ao Tribunal de Contas do Estado sobre a legalidade e moralidade desta ação, pois tenho muito respeito ao parecer jurídico, mas primeiramente devemos olhar a situação do servidor. Diz então que está fazendo a sua parte, porém não podemos nos prender às coisas formais, e por isso abro mão do projeto de ser de minha autoria para que a mesa possa assinar, tornando-o legal, visto ser este o problema, diz o vereador. O senhor presidente, diante das palavras, diz que jamais irá ser omisso, mas está aqui para fazer valer a lei, e o vereador Roberto conhece a lei. Então sugere ao vereador Roberto que faça um ofício doando o seu subsídio do mesmo, pois o reajuste dos subsídios foi feito na gestão do vereador Roberto. Diz então que não acha que ganha além do limite, não, pois trabalha arduamente para a população dia e noite, e só durante 2 dias, como vem sendo falado, não só durante 2 dias, como vem sendo falado. Continuando, diz que o PT foi quem quebrou este país. O vereador Roberto, com a palavra, diz que respeita todos os partidos e por tal política para o cidadão, e por isso abre mão de sua autoria para que o projeto seja da mesa, para que a mesa o assine. Solicita a palavra o vereador Sebastião, que primeiramente cumprimenta a todos. Diz então que respeita o plenário, porém não tem medo de pressão, pois pode-se usar de demagogia e fazer política, pois hora nenhuma o vereador Roberto procurou os vereadores para apresentar este projeto. Diz então que o governo do PT é corrupto e o vereador Roberto quer ser candidato. É por isso que está fazendo essa política. Diz então que o mesmo vem usando todo tipo de manobra, como tentou tornar a ex-prefeita Laura inelegível. Diz então que o trabalho é para a comunidade, e que é só procurar e saber o que faz pela sua comunidade, que verão como não ficam parados, não. Continuando, diz que o jornal Novo Tempo só sabe fazer crítica, mas dependendo do poder público para sobreviver. Porém, o seu diretor deveria ser candidato. Lembra ainda a todos que foi na gestão do vereador Roberto que o mesmo reajustou os subsídios. O vereador Roberto, diante das palavras, diz que não foi o mesmo que quebrou o município, e sim a administração que está aí. Passa-se ao requerimento à tribuna livre, sendo a primeira requerente a senhora Elaine Rosa da Silva, que diz que vem a esta casa apresentar o descontentamento de todos com a administração municipal, que vem passando por cima dos direitos dos servidores. Diz então que esta administração gastou muito, gastou além do que podia, e agora, infelizmente, nós servidores é que estamos pagando as contas, pois está havendo corte nos nossos direitos, citando da complementação da aposentadoria, cujos cortes na mesma vêm sendo feitos sem critérios, apostilamentos, que é inconstitucional, porém não há interesse da administração em cortá-los, pois estão esperando alguns apadrinhados serem beneficiados. Lembra então que as professoras vêm apenas reivindicando os seus direitos, fora as ruas, porém vem fazendo corte de despesas somente para prejudicar o servidor. Continuando a fala, o que queremos é uma auditoria e respostas. Pergunta então se os vereadores sabem quanto ganham as cantineiras, os professores, os auxiliares de serviços gerais para trabalhar em 40 horas semanais, enquanto um vereador ganha R$ 4.300 apenas 2 reuniões mensais, e cujo mesmo depende veemente os seus subsídios. Pede então uma fiscalização imediata nas contas da prefeitura, redução dos salários dos vereadores, prefeito, vice, secretários municipais, lendo ao final de um trecho da Bíblia, lendo ao final um trecho da Bíblia.
Com a palavra, o vereador Roberto, que diz que o nosso papel é fiscalizar e que esta casa pode sim gastar 30 mil com a auditoria. Porém, vai descobrir com isso o desvio de milhões. Parabeniza então a cidadã Elaine, momento em que a cidadã diz que está havendo uma grande omissão dessa casa e que queremos saber onde está indo o dinheiro do povo. O terceiro requerente é o senhor Carlos Alberto, presidente do Sintramon, que fala o que vivemos em um país cuja democracia existe, porém, direito de greve existe. É um direito garantido pela Constituição Federal. É bom e é que façam greve aqui neste município para que aprendam a votar. Falam também sobre os cortes realizados no servidor, como exemplo na complementação de aposentadoria, cujo direito é garantido no Estatuto do Servidor, e em momento algum fala em proporcionalidade. Fala ainda sobre os cortes nas insalubridades, onde o aparelho de raio-x do posto médico foi desativado. Porém, o material químico se encontrava no posto médico até o dia de ontem, sendo retirado após denúncia. Fala também sobre o decreto de potentação de despesas, onde o mesmo atinge somente os menos favorecidos, como o corte de lanche do servidor do Departamento de Obras, onde foi ameaçado corte do vale alimentação. Diz então que sentimos muito porque a representação do servidor público é reconhecida. A representação do servidor público é reconhecida pela administração, porque perdeu o rumo. O executivo olha muito para a folha de pagamento, mas não olha a conta bancária dele. Continuando, fala sobre o piso salarial do magistério, que é lei federal e não vem sendo cumprido sobre o plano de cargos e aceitar um plano de cargos, que não participamos na elaboração. O senhor presidente, diante disso, diz que tudo está sendo falado e questionado com a administração, como corte na insalubridade, corte nas complementações de aposentadoria, plano de cargos defasados, desrespeito ao estatuto. Por isso essa casa não irá se curvar diante de tanto desmando. A quarta requerente, a senhora Maria Eunice, que diz que não pode deixar de apoiar as colegas professoras, pois quando foi criado o plano de cargos e salários atual, o mesmo veio a goela abaixo. Diz então que ameaçar o servidor é muito fácil, porém temos que ter consciência do que fazemos e queremos. O plano de cargos e carreiras vem sendo elaborado, porém temos já uma resposta que é não. Diz então que é amparada pela lei e por isso não aceita ameaças, pois temos que ter direitos garantidos pela Constituição Federal por tal lei, e que tem que ser cumprida. Fala ainda sobre o apostilamento, que é inconstitucional e até hoje não foi retirado. Parabeniza então o vereador Roberto pela iniciativa dos projetos de lei que reduz os salários dos vereadores e que seja proposto também os salários de prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais. Continuando as suas palavras, diz que interpretam a lei de acordo com o que lhes acham e por isso não vamos aceitar, pois o Executivo está considerando como piso nacional apenas a letra A da tabela de vencimentos, porém estão considerando as vantagens como salário e por tal não querem pagar os valores corretos para todos. Não estão nos respeitando e por isso, se precisar fazer greve, vamos fazer sim, conclui a requerente. A quinta requerente é a senhora Ronilda Aparecida, que passa o seu tempo para a servidora Andréa Sueli, que diz que viemos até esta casa para reivindicar e agora devemos dar satisfação. Diz então que o dia que paramos não será cortado, porém devemos agendar o dia para pagar tal dia. Com relação à redução das horas e planejamento, nos foi informado que dependia de uma lei para tal, porém logo depois foi aceito. Daí conversamos com o vice-prefeito e nos foi informado que criarão outra nomenclatura para justificar o pagamento da diferença da letra A da tabela de vencimentos. E isso é irregular e não garante nada. Pede então que a Câmara seja mais sistemática, pois quando pedimos auditoria é porque queremos saber onde foi o dinheiro. Informa que ainda teremos que partir para outras esferas se denunciarmos, pois, infelizmente, aqui no município não estamos sendo ouvidos.
e que na comissão de frente por causa de tantas injustiças. Pede então ao líder do prefeito, Ângelo, que interceda também ao presidente desta casa, pois, se caso não resolver, começaremos a Operação Tartaruga. O senhor presidente, diante disso, disse que pensou que estivesse tudo resolvido. Momento em que a cidadã Andréa Sueli informa que lhe foi negado até mesmo férias prêmias para o tratamento de sua saúde. Porém, não negado vários dias para uma servidora ir a Curitiba a passeio. O próximo requerente, o senhor Luciano, morador do bairro Santa Maria, que reclama que a sua rua está sem iluminação pública há 8 anos e que o local citado é exatamente em frente à escola do bairro Santa Maria. Porém, as luzes da própria escola ficam acesas durante toda a noite. Fala também sobre o trevo da Pedra Furada, que é perigoso e depende de intervenções das autoridades para ser reformado. Fala também sobre a vergonha que está sendo essa administração e com relação aos salários dos vereadores tem que diminuir sim, pois os cortes têm que vir de cima para baixo. Pergunta então o porquê não se pode reajustar os salários dos professores, pois todos nós fomos educados por elas. Lembra então que várias outras cidades já estão abaixando os salários e não entende o porquê somente Nova Era não pode. Lembra a situação da água do nosso município e que os vereadores vejam onde está a captação de água que se encontra em situação vergonhosa. Pede então que os vereadores parem de brigar entre si e olhem mais para a cidade. O senhor presidente, diante das palavras, diz que com relação ao trevo da Pedra Furada, a revitalização do mesmo já está no projeto de duplicação. Já com relação à água, tem que ser resolvido. Também com a palavra a vereadora Sandra, que diz que com relação à questão da iluminação, foi feito um requerimento, porém o mesmo não foi atendido. Continuando, usa a palavra o vereador Ângelo de Andrade, que diz que pensou que também o problema das professoras estivesse resolvido. Mas o requerente solicita o uso da palavra, sendo o mesmo cidadão Rui Barbosa, que primeiramente parabeniza aos professores pelo movimento. Com relação à captação de água, a administração foi avisada que a captação estaria secando e que existiam problemas no local, porém não deram atenção. Fala então que muitos aqui falaram e esqueceram de citar o pagamento de férias, 13º salários para os secretários municipais, que são ilegais e que ninguém olha. Com relação ao corte do lanche do servidor do Obras, isso é vergonhoso, pois não é sacrificando o servidor num simples pão com manteiga que irá resolver o problema do município. E podem esperar, porque irão cortar outros benefícios também. Mais um requerente, o senhor Rony, diz que uma vergonha, ouvindo parecer, a redução dos salários é contrária. Sugere então que tem que haver cortes que sejam cortados nos salários dos vereadores, prefeitos, vices e secretários, pelo menos por 6 meses. Passa-se a primeira discussão e a primeira votação do parecer da Comissão de Legislação e Justiça aos projetos de lei de número 16 de 2015, que reduz o valor do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Nova Era na presente legislatura, onde o vereador Roberto solicita que a votação seja nominal. Com a palavra, então, o vereador Ângelo de Andrade explica a todos que a inconstitucionalidade é pela forma que o projeto entrou, aproveitando para pedir que a mesa diretora entre com a redução dos salários. Fala então que em 2013 foi votado o projeto de reajuste de salários para os vereadores e na época eu pedi apoio na primeira votação, sendo que na primeira votação esta casa se encontrava cheia e na segunda votação foi feita apenas 4 dias depois e houve atropelamento. E daí votei contra. Na época, eu como vereador pedi inclusive cópia das atas e a secretária não concedeu, solicitando que eu fizesse um requerimento por escrito, pois sem ordens não poderia liberar. Com relação ao piso nacional das professoras, eu pensei que já estivesse resolvido, e com relação à redução dos salários, pode e deve acontecer, porém a questão é apenas a autoria. Solicita então que seja dada assessoria aos servidores em sua causa e que acabem com algumas regalias de vereadores, como o fim do recesso de julho, fim das votações secretas e outras. Com a palavra, o vereador Roberto
diz que quando assumimos o mandato, tinha a prerrogativa de apresentar o projeto, e onde, inclusive, o vereador Ângelo, na época, disse que o projeto era ético e legal. Porém, a pressão foi muita. O parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça é então votado e obtém os seguintes resultados: Marcos Antônio da Silva, sim; Ronaldo Dias de Andrade, sim; Edivaldo Camilo Bueno, sim; Laci Rodrigues Sete, sim; Ângelo de Andrade Drummond, sim; Roberto Antônio Vicário, não; Sandra Maria de Souza, sim; Sebastião Venceslau Siqueira, sim. O parecer contrário por 7 votos. Discussão e votação do parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 017 de 2015, que fixa a remuneração dos servidores para a próxima legislatura, sendo o mesmo votado e obtendo os seguintes resultados: Marcos Antônio da Silva, sim; Ronaldo Dias de Andrade, sim; Edivaldo Camilo Bueno, sim; Laci Rodrigues Sete, sim; Ângelo de Andrade Drummond, sim; Roberto Antônio Vicário, não; Sandra Maria de Souza, sim; Sebastião Venceslau Siqueira, sim. O parecer contrário aprovado por 7 votos. Discussão e votação do projeto de lei de número 021 de 2015, aprovado por 8 votos. Discussão e votação das indicações de número 023 a 025 de 2015, aprovadas por 8 votos. Discussão e votação do requerimento 058 de 2015, aprovado por 8 votos. Com a palavra, para finalizar, o vereador Sebastião, que diz que foi falado na rádio por um cidadão um monte de besteiras a respeito dos vereadores, e por isso tem que se haver uma justificativa do mesmo. Usa ainda a palavra a vereadora Sandra, que fala sobre a reforma da escola da Vila Santa Rosa, que irá começar amanhã, e que, com relação ao seu requerimento votado aqui hoje, sobre a questão da insalubridade, que seja feita com a participação do servidor. O vereador Ângelo de Andrade solicita também ao senhor presidente que faça uma reunião extraordinária para que seja votado o projeto da Cotevap, onde o senhor presidente diz que irá conversar com o presidente da entidade e irá marcar a tal reunião. O senhor presidente agradece então a presença de todos e encerra essa reunião, mandando que se lavre a presente ata, que após lida se achada conforme, será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Feita a chamada, é constatada a presença de todos os vereadores, conforme registro em livro próprio. Plenário Dr. Joaquim de Assis Laje, aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2015. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem concorda com a comissão? Aprovada por 8 votos. Leitura de correspondência. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Prefeitura Municipal de Nova Era, Secretaria Municipal de Educação, Administração 2013-2016. Ofício número 70 de 2015. Assunto: altera o dia do prefeito Mirim por um dia. Nova Era, 16 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, conforme já comunicado, informamos que as comemorações do dia do prefeito Mirim foram alteradas por motivos já explicitados. Por isso, a exemplo do ano passado, quando a 5ª edição recepcionou os prefeitos mirins com tanto carinho e espontaneidade, gostaríamos de contar novamente com a sua participação no projeto, recebendo os novos eleitos no fórum às 16 horas do dia 26 de setembro, dia em que se dará a posse. Na oportunidade, convidamos Vossa Excelência para participar da solenidade de posse, que acontecerá também no dia 23, às 13 horas, na sala de reunião do 3º andar da Prefeitura. Sem dúvida, será um dia muito especial para essas crianças, aprendizes da democracia e do verdadeiro sentido da palavra política, que visa o bem comum e que, por isso, é capaz de transformar as condições de vida de um povo. Esperamos que essa rica experiência possa resultar em ações concretas de cidadania e que possa ficar registrado na memória de cada uma por toda a existência. Agradecendo, subscrevemos-nos Luana Roque da Silva Mendes Barros, diretora de Orientação Pedagógica. Cileia Maria de Araújo Batista, secretária municipal de Educação.
Aqui nós temos um convite do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Nova Era. Convido a todos os produtores rurais a participarem da reunião para cadastramento do CAR, Cadastro Ambiental Rural, e sobre anistia de multas ambientais. Será no dia 22/9, terça-feira, às 16 horas, no local Câmara Municipal de Nova Era. Terão presente os palestrantes Fernanda Cristina de Ávila Torres, educadora ambiental do Sistema Educacional Estadual de Meio Ambiente, Marina de Lourdes Camolese, engenheira florestal. Contamos com a participação de todos, Departamento do Meio Ambiente. Sintramun, ofício de número 044 de 2015. Excelentíssimo Senhor José Luiz Rosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Era. Prezado Senhor, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a pauta de reivindicações para apreciação de Vossa Excelência, a devida tomada de providências. Sugerimos ainda o agendamento de reunião para tratarmos dos assuntos ora apresentados para o dia 21/9 de 2015. Pauta referendada em Assembleia Geral Extraordinária em 4/9 de 2015. Suspensão dos cortes dos adicionais de insalubridade até a apresentação de laudos técnicos e emitidos por profissionais habilitados. Reativação do fornecimento de lanches. Manter pagamento das complementações dos aposentados e pensionistas, conforme o artigo 268, a linha A do artigo 170, parágrafo 2º e artigo 176, parágrafo 2º do Estatuto dos Servidores. Formação de comissão mista paritária com representantes de todos os setores da administração municipal, com vistas à discussão do regime de previdência própria do servidor. Discussão e adequação do Estatuto do Magistério, incluindo profissionais da educação, supervisores, orientadores, cantineiras, secretárias e auxiliares. Progressão salarial do magistério. Pagamento do piso salarial dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Isto posto, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Carlos Alberto da Silva, presidente do Sintramun. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Ofício número 43 de 2015. Assunto informativo. Excelentíssima Juíza, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Nova Era, cumprindo o que determina a Lei de número 1522 de 2001, alterada pela Lei de número 1965 de 2014, vem respeitosamente informar a Vossa Excelência que estamos em pleno processo para a eleição unificada do Conselho Tutelar de Nova Era, sendo que a eleição e a apuração irá se realizar no dia 4 de outubro de 2015, das 8 às 17 horas, na Escola Municipal Desembargador do Morro, situada na rua João Pinheiro, número 115, Centro, Nova Era, Minas Gerais. Na oportunidade, encaminhamos um anexo à lista de candidatos aptos a pleitearem os cargos de conselheiros tutelares em nosso município. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Marli Gonzaga Gonçalves, presidente. Prefeitura Municipal de Nova Era, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Prezado Senhor José Luiz Rosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Era. Pelo presente, vimos solicitar o apoio incondicional desta Casa Legislativa para que seja possível realizar em Nova Era um encontro de cidades históricas, conforme cópia do ofício em anexo. Nova Era está sendo convidada a receber cidades pertencentes à Associação de Cidades Históricas de Minas Gerais no próximo dia 2 de outubro de 2015, sexta-feira. O nosso pedido à Câmara Municipal de Nova Era é que permita realizar este encontro na sede da Câmara e que também forneça o lanche da reunião. Sem mais, despedimos no aguardo do retorno das solicitações. Atenciosamente, Silvana Mendes Martins, diretora de Cultura e Turismo. Sandra Maura Coelho, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.
Ofício número 079 de 2015, assunto